Prepare-se para uma história perturbadora e sombria. Hoje, vamos mergulhar no mundo sinistro de um dos piores serial killers da história. Acompanhe a gente enquanto desvendamos os detalhes chocantes e os horrores cometidos por esse assassino em série. Esta história é baseada em fatos reais e pode ser perturbadora para algumas pessoas. Se você está procurando por uma dose de medo e tensão, você veio ao lugar certo. Vamos começar. Quando se trata do serial killer Albert Fish, as palavras para descrever sua insanidade são imensamente fortes o suficiente para deixar qualquer um assustado, depravado, pervertido, desviante, degenerado, enfim. Ele era tudo isso e mais um pouco. E neste vídeo iremos nos aventurar na vida sórdida de Albert Fish, que não é bonita. Os crimes que ele cometeu enchem o coração de raiva, enquanto as cartas insultuosas que ele enviou às famílias das vítimas fazem você se perguntar como um ser humano pode ser tão cruel. Eu irei relatar todas as suas monstruosidades, e se você não é inscrito já se inscreve no canal, deixe o seu like e ativa o sino de notificação. É hora do pesadelo. Hamilton Howard Albert Fish nasceu em 19 de maio de 1870 em Washington. Seu pai, Randall, tinha 75 anos quando Albert nasceu, sendo 43 anos mais velho que sua mãe, Ellen. O seu pai morreu quando Albert tinha 5 anos, e as crianças foram colocadas em um orfanato. No orfanato, Albert cantou no coral. Ele também foi submetido a espancamentos impiedosos por outros meninos e membros da equipe. A dor física das surras e chicotadas tornou-se algo que ele veio a perceber que lhe deu uma espécie de prazer sexual. Ele teria ereções no meio de uma surra, o que traria o ridículo e mais tormento dos mais velhos rapazes. Albert passou 4 anos no orfanato. Quando ele tinha 9 anos, sua mãe conseguiu um emprego e levou os seus filhos de volta. 2 anos depois, Albert começou um relacionamento com um telégrafo, menino que o apresentou a uma série de práticas depravadas, incluindo beber urina e comer fezes. Ele também passou a frequentar as casas de banho locais para poder observar os jovens meninos se despindo. Por volta dos 11 anos, Albert caiu de uma cerejeira e sofreu uma grave lesão. Isso resultaria em dores de cabeça constantes, tonturas e uma gagueira pronunciada. Em 1890 ele se mudou para Nova York com sua mãe. Mais tarde, ele diria à polícia que ele se tornou um prostituto neste momento, mas isso nunca foi comprovado. Ele começou a trabalhar como pintor. Ao longo da década de 1890 ele, segundo seu testemunho posterior, molestou regularmente crianças pequenas, preferindo aquelas que estavam sob a idade de 6 anos. Ele também gostava de escrever cartas obscenas para mulheres que colocaram anúncios pessoais nos jornais. Em 1898, a mãe de Albert conseguiu que ele se casasse com uma garota de 19 anos chamada Anna Mary Hoffman. Eles teriam 6 filhos. Ao mesmo tempo, manteve relações sexuais com uma série de amantes do sexo masculino. Um deles o levou a um museu onde viu uma estátua de cera, durante o qual Albert ficou fascinado por um modelo de um pênis humano dissecado. Isto foi a experiência que desenvolveu nele um fascínio pela mutilação genital e castração. Para o resto de sua vida ele iria inserir agulhas em seu escroto e seu pênis para alcançar a satisfação sexual. Em 1903, Fish foi preso por peculato e condenado à prisão de Sing Sing. Durante sua prisão, ele fazia sexo regularmente com outros homens. Após sua libertação, seus filhos lembraram que seu comportamento se tornou cada vez mais bizarro. Ele ouvia vozes regularmente, e afirmou que estava recebendo mensagens do apóstolo João. Em uma ocasião, seu mais velho filho, Albert Jr., o viu de pé em uma encosta com os braços estendidos gritando: "Eu sou Cristo!" Ele estava convencido de que estava sendo dirigido por Deus para castrar rapazes. Os psiquiatras mais tarde o diagnosticariam com uma condição conhecida como mania religiosa. As crianças também contaram ter visto o pai se flagelando nas costas com uma pá cravejada de pregos. Em 1910,
Fish começou um relacionamento sexual com um deficiente intelectual de 19 anos. Homem com o nome de Thomas Cadden. Fish estava trabalhando fora de casa em Wilmington, Delaware. Ele trouxe Cadden de volta ao seu quarto e os dois se envolveram em atos sexuais sadomasoquistas. Ao longo de um período de dias, esses atos se tornaram mais como tortura, com Fish infligindo todos a dor intensa. Ele levou Cadden para uma antiga casa de fazenda com a intenção de matar o menino e dissecar seu corpo. No final, ele simplesmente cortou metade do pênis de Cadden antes de sair. Em 1917, a esposa de Fish o deixou por outro homem. Albert ficou com 6 filhos para sustentar por conta própria. De acordo com Fish, Anna levou praticamente todos os bens que a família possuía. A partir deste ponto, sua paranoia assumiu novas dimensões. Seus filhos uma vez o encontraram enrolado num tapete e encorajava-os a bater-lhe nas nádegas nuas com sua pá cravejada de pregos. No entanto, nenhuma das crianças jamais afirmou que seu pai abusou fisicamente deles. Foi nessa época que Albert começou a experimentar o canibalismo. Ele começou comendo carne crua, que ele também servia para as crianças e depois escalou para a carne humana. Em 1919, Fish intensificou sua atividade criminosa, sequestrando, abusando e assassinando meninos dentro e ao redor da área de Washington, D.C. Sua vítima típica seria negra ou intelectualmente prejudicado, pois acreditava que a polícia estaria menos inclinada a perseguir os desaparecimentos dessas crianças. Ele desenvolveu a habilidade de atrair crianças pequenas oferecendo presentes e parecendo ser extremamente gentil e lisonjeiro para com eles. Em julho de 1924, Fish encontrou uma jovem que estava brincando sozinha na fazenda de seus pais em Staten. Ele havia convencido a menina a sair com ele para colher ruibarbo quando a mãe chegou e o assustou. Ainda assim, sua obsessão pela menina de 8 anos o forçou a voltar, e tentou dormir no celeiro. Mais uma vez ele foi descoberto, desta vez pelo pai da menina e fugiu. Outro sequestro fracassado ocorreu quando ele convidou 2 meninos para seu apartamento para o almoço. Enquanto ele preparava a comida, os meninos esperavam em seu quarto. Eles começaram a jogar lutando na cama e depois caiu no chão. Lá eles viram, debaixo da cama de Fish, autodescrito instrumentos do inferno, um cutelo, uma serra e uma faca. Assustados fora de seu juízo, os 2 garotos saíram correndo, passando por Fish saindo do apartamento. O modus operandi de Fish de arrebatar o sem importância e o não perdido foi lançado no caos quando ele involuntariamente sequestrou e assassinou Francis McDonald, o filho de um policial de Staten Island. O menino de 8 anos estava jogando bola na rua com 4 amigos, quando Fish, que estava rondando por horas, chamou o menino. Quando seus amigos se viraram para ver onde Francis estava, ele e o estranho haviam desaparecido. Quando Francis não conseguiu voltar para casa, seu pai partiu para encontrá-lo. Depois de vasculhar o bairro e questionando os outros meninos, ele continuou ouvindo sobre o velho de cabelos grisalhos que estava rodeando o bairro. Em seguida, telegrafou para a sede da polícia. No dia seguinte, uma busca massiva estava em andamento em toda Staten Island. Eventualmente, o corpo de Francis McDonald foi encontrado por 3 escoteiros sob uma pilha de galhos e folhas em uma propriedade rural. Todas as roupas abaixo da cintura da criança foram arrancadas de seu corpo. Era aparente que ele tinha sido sexualmente agredido. Fish acabou estrangulando Francis com seus próprios suspensórios, que estavam tão apertados que pareciam fazer parte de sua carne. Em poucos minutos, mais de 50 policiais estavam cercando o corpo. No dia seguinte, o caso recebeu a mais alta prioridade com 250 policiais designados para ele. O pai do menino, Arthur McDonald, foi transferido da delegacia de Manhattan para Staten Island para que ele pudesse trabalhar pessoalmente no caso de seu filho. A autópsia no corpo de Francis revelou que ele estava comendo passas pouco antes de sua morte. A polícia concluiu que esta deve ter sido a isca que o assassino usou para afastar o menino.
O péssimo estado do corpo fez com que o legista também pensasse que o agressor não poderia ser um homem idoso. Para causar esse grau de dano físico ele devia estar no auge. A história varreu o estado e diariamente relatórios chegaram de avistamentos do Homem Cinza. Nas semanas que se seguiram à descoberta do corpo do menino, dezenas de homens foram interrogados, com vários sendo presos, mas depois liberados. As esperanças de uma resolução antecipada para o caso desapareceram quando as pistas secaram. Com o interesse do público no caso desaparecendo, a mãe do menino morto fez um apelo desesperado ao público: ajude-nos a pegar o monstro que matou nosso pequeno garoto. Ajude-nos a encontrar o Homem Cinza. Grace Budd. Aqui termina a primeira parte dessa história arrepiante, mas aqui embaixo está o link da segunda parte da história. Eu espero que você tenha gostado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e seu comentário e ativa o sino de notificação.